Números capítulo 16, a partir do verso 44. Números 16, a partir do verso 44. Os irmãos não têm ideia, depois desse mês que a gente viveu, de como foi difícil para mim pensar em um texto bíblico para pregar nesse encerramento do aniversário da igreja. Desde que eu cheguei aqui, eu nunca preguei tão pouco em um mês, né? Eu preguei na ceia, depois eu fiz uma breve reflexão no dia 19, que foi o aniversário da igreja, e estou pregando agora. A gente recebeu inúmeros pastores, pessoas que vieram a convite nosso para ministrar a palavra. Mal sabia eu que não era trabalho meu escolher o texto, era trabalho do Senhor. E quando Ele falou, irmãos, eu fiquei me perguntando por que Deus escolheu esse texto para falar em tempo de consagração aquilo que nós precisamos ouvir. E eu queria que você ficasse com o coração bem aberto ao que Deus tem a falar, porque o pregador em si, quando ele é direcionado pelo Senhor, e eu espero ser, ele não prega aquilo que ele quer pregar. Ele não prega aquilo que ele gostaria de pregar. Eu não faço uma lista de coisas que eu preciso falar para a igreja e depois eu escolho um texto bíblico qualquer que confirme aquilo que eu gostaria de falar. Não é assim que as coisas acontecem. Os irmãos que participaram comigo do curso de pregadores sabem que o texto vem primeiro. Primeiro Deus dá o texto e dentro daquele texto Ele ensina o que Ele quer dizer. É assim que o pregador deveria agir. Então, se eu ouvir a voz de Deus claramente a respeito desse texto, e é isso que o Senhor quer falar a nós, eu queria que você estivesse com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. A Bíblia diz assim, Números capítulo 16, a partir do verso 44. O Senhor disse a Moisés: afaste-se dessa comunidade para que eu a destrua agora mesmo. E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue o incensário e coloque nele brasas do altar. Acrescente incenso e leve-o para o meio da comunidade a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ainda assim, a gente vai parar nesse texto, nesse verso, ainda assim, 14.700 pessoas morreram daquela praga, além daquelas que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor Altíssimo, nós queremos nessa hora, Senhor, ouvir a Sua voz através da Sua palavra. Deus, em noites de grande festa, em noites de batismos, em noites de celebração de 70 anos, Senhor, eu preciso, a começar em mim, Senhor, ouvir a Sua voz. E eu sei, Senhor, que alguns irmãos fazem essa oração junto comigo. Eu não posso, Senhor, criar expectativas para que toda essa multidão que está aqui hoje queira ouvir a Sua voz. Eu queria muito que isso acontecesse, mas eu não posso criar essa expectativa, mas eu sei que alguns ouvirão a Sua voz. E ouvindo nós, Senhor, torna o nosso coração um coração obediente àquilo que o Senhor tem a nos dizer. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O desafio da igreja consagrada. Irmãos, estamos falando sobre consagração desde o começo do ano, e nesse mês de aniversário, de uma maneira mais específica, mais clara, mais direta sobre consagração e o que é consagração. Recebemos pastores
e os irmãos que prestaram atenção na mensagem, que ouviram a voz de Deus esse mês, vão concordar comigo que todos os pastores seguiram a mesma linha de raciocínio, porque Deus confirmou no coração de cada um aquilo que a nossa igreja precisava ouvir. Precisamos ser uma igreja consagrada ao Senhor. Eu sei que não chegaríamos até aqui se de alguma forma já não fôssemos consagrados. Irmãos, essa igreja passou por 70 anos, são 7 décadas. Eu não estava aqui, e a maioria dos que estão aqui hoje não eram nem nascidos quando essa igreja foi inaugurada. Mas por 70 anos essa igreja ouviu a palavra de Deus, por 70 anos essa igreja foi direcionada através de aulas de EBD, através de louvores, através de tudo aquilo que foi apresentado por Deus a nós, a nos tornarmos uma igreja consagrada. E nesses últimos tempos, Deus falou de uma maneira muito intensa sobre consagração. Você escutou mensagens desafiadoras, você escutou mensagens acalentadoras, você recebeu algumas cajadadas das mensagens que vieram desse púlpito, e eu louvo ao Senhor, porque eu creio, do fundo do meu coração, irmãos, eu creio, que algumas pessoas saem daqui desse mês com a sua vida ainda mais no altar do Senhor Jesus. O povo de Israel estava no deserto. Haviam se passado pouco tempo. A gente sabe que o povo de Israel vai passar 40 anos no deserto, mas ainda tinha se passado pouco tempo. Eles tinham vivido algumas experiências com Deus, e das experiências mais relevantes que eles já tinham vivido com Deus, e estava a ausência de fé e coragem daquele povo. Porque Deus escolhe através de Moisés, aliás, quero falar primeiro de Moisés. Deus escolhe um homem para liderar esse povo, Moisés. Deus escolhe um sacerdote para oferecer sacrifícios em nome desse povo, Arão. E Deus escolhe o povo e liberta o povo do Egito. A gente conhece a história. Não vou falar aqui dos pormenores e detalhes, afinal de contas nós pregamos sobre esse texto no primeiro domingo do mês, o povo atravessando o Mar Vermelho. Mas eu quero falar de um fato relevante que acontece nos capítulos anteriores. Deus seleciona, através de Moisés, homens para espiar a terra prometida. Eles tinham passado meses, no máximo um ano ali no deserto, e já estavam às portas da terra prometida. O caminho que eles tinham que fazer ali no deserto era um caminho do Monte Sinai até a terra prometida. Em poucos meses, esse caminho poderia ser percorrido. Mas esses homens que vão espiar a terra voltam com uma imensa incredulidade no seu coração. Eles voltam contando que a terra é sim uma terra maravilhosa como Deus havia prometido, mas que era impossível conquistá-la. Nós não somos um povo numeroso o suficiente. Nós não temos poder suficiente. Eles são mais fortes do que a gente. Eles são altos, eles são gigantes. Alguns dos espias chegam a afirmar. Apenas 2 desses espias falam, não, Deus nos prometeu, a terra é nossa. Mas o povo dá ouvido aos outros 10, e por isso Deus se entristece tanto com esse povo, Deus se entristece tanto com a incredulidade desse povo, que fala para Moisés assim, olha, dessa galera aí, dessa geração, ninguém vai entrar na terra prometida. Ninguém. Esse povo vai peregrinar no deserto, e eu vou mandar eles voltarem. Eles vão peregrinar, eles vão rodar no deserto por 40 anos, até que todos os adultos daquela geração morressem. Se fosse eu, irmãos, com 42 anos, eu não chegaria aos 82, porque com 40 anos o povo ia conquistar a terra prometida, mas eu estava dentre esses adultos que haviam desconfiado do poder de Deus. O povo que havia visto o Mar Vermelho se abrir, agora estava dizendo, não, nosso Deus não é tão poderoso assim. Irmãos, eu não quero que esse povo de Deus que existe hoje, chamado igreja, eu não quero que você, que é povo de Deus,
Seja reconhecido no final da sua vida, quando alguém for ler sobre a sua história, ou lembrar de você como uma geração incrédula. Existe uma canção que fala que não passe de nós o teu espírito, para que nessa geração o Senhor cumpra o seu querer. Irmãos, eu quero muito que Deus haja poderosamente na vida dos meus filhos. Eu quero muito que um dia meus filhos e os seus filhos cresçam e se tornem grandes homens e mulheres de Deus nesse lugar, congregando em um templo novo, maior do que esse que a gente está construindo, salvando essa geração se Cristo não voltar antes. Eu quero muito que isso aconteça na próxima geração, mas eu não quero deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você na nossa geração. Eu quero que você experimente, e para isso você precisa ter muita fé. Eu quero que você experimente tudo aquilo que Deus tem preparado para você, na sua geração. Irmãos, a gente admira profundamente homens e mulheres que passaram por esse lugar. A gente admira profundamente aqueles que plantaram essa igreja. Foram relevantes em seu tempo, mas nós não podemos ficar apenas olhando para o passado. Nós precisamos olhar para nós mesmos e nos enxergarmos como uma igreja relevante e que tem fé. Por não ter fé, essa geração não alcança a terra prometida. Esse é o fato relevante que eu queria contar para vocês antes de entrarmos nesse texto. O texto anterior ao capítulo 16 é o texto do capítulo 15. Deus está estabelecendo a sua lei. Havia a necessidade de Deus ser bem enfático na sua lei. E daqui a pouquinho eu vou te contar por que eu vou focar tanto no objetivo de Deus de deixar a lei clara, porque vai acontecer uma coisa aqui, que se você não entender por que Deus fez isso, você vai ficar doido. Pode ser que você comece a rodar aí, tremer, porque é uma coisa que confronta o que você acredita que é Deus, se você não conhece o texto. Deus precisava mostrar que Ele era Senhor, Deus precisava mostrar que o povo precisava confiar nele, e dentre essa escola de Deus, Deus estabelece um mandamento sagrado para o povo de Israel, que era o bendito do sábado. O povo precisava guardar o sábado. Guardar o sábado significa não vou colher nem o maná de Deus, nem o maná, porque o maná que estragava de um dia para o outro, da sexta para o sábado não estragava, porque Deus queria garantir que cada família fosse sustentada. Não havia necessidade de fazer trabalho nenhum no sábado, porque Deus havia garantido que ia sustentar esse povo. E tinha dado a sua lei para que esse povo obedecesse, diferente daquilo que eles estavam vivendo no Egito, diferente daquilo que eles estavam vivendo lá no passado. Uma cultura, uma sociedade que não adora a Deus. Você conhece uma sociedade assim que não adora a Deus? Conhece? Se você vive aqui no Brasil, você conhece a sociedade brasileira. Irmãos, uma sociedade que não vive para a glória de Deus. Mas nós devemos ser essa luz em meio às trevas, vivendo para a glória de Deus. Por conta disso, em Números capítulo 15, verso 30, o texto que a gente não leu, Deus fala para o povo assim, preste atenção nessa palavra: mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Deus não queria vírus no meio do povo. Deus não queria pessoas que, de forma arrogante, falassem: Deus mandou a gente guardar o sábado, pois eu sou meu Deus, eu não vou guardar coisa nenhuma. Por isso que no capítulo 30, no capítulo 15, antes do texto que a gente leu, um atribulado é pego catando lenha no sábado. Deus havia acabado de dar o mandamento, todo o povo escutou, mas o atribulado pensou no seu coração: tô nem aí para Deus. Ah, não pense você que a pessoa assim essa pessoa debochada é tão incomum não, tá? A gente tem nos nossos dias pessoas que falam: os mandamentos de Deus são esses, a vontade de Deus é essa, eu não estou nem aí, eu sou dono do meu próprio nariz, eu sou dono da minha própria vida.
Ainda hoje nós temos gente assim, que ouvindo a voz de Deus desobedece. Você não é um desses, glória a Deus. Mas tem gente que ouve a voz de Deus e desobedece. E aí o camarada catou lenha, e aí Deus, preste atenção nessa expressão, Deus manda que o povo apedreje esse camarada. E esse camarada morre. É uma ordem de Deus. Moisés, Arão, eu não posso deixar que esse tipo de desobediência seja comum. Eu não posso deixar que uma rebeldia como essa se espalhe pelo povo, e daqui a pouco esse povo acha que eu sou um Deus bonachão, que eu sou um Deus bobão. Então eu dei uma ordem, o camarada desobedeceu arrogantemente, igual eu falei há algum tempo atrás, alguns versos antes. Então, vocês vão matar esse homem, vão apedrejar esse homem, é morto, a pedradas, porque desobedeceu a Deus. E aí vem o capítulo 16. Corá, da tribo de Levi, era levita, por ser da tribo de Levi, parece uma redundância, mas é bom a gente explicar, tinha funções especiais dentro da religião judaica, por ser levita. O levita tinha privilégios, o levita prestava ali as honras, o trabalho, o serviço. A gente, se fosse na nossa igreja, o grupo dos levitas seria uma mistura de adoração e serviço. Os nossos irmãos que são do serviço e os nossos irmãos que são da adoração, é uma mistura. A gente erradamente chama os nossos músicos de levitas, porque os levitas não serviam apenas para a adoração, os levitas faziam os trabalhos braçais. Então, se você quer chamar alguém de levita aqui, chama os nossos músicos, inclui o Zé, coloca o pessoal do serviço, pessoal da introdução, essa galera que sua camisa, esses são os levitas. Mas Corá, ele não está satisfeito com o que está acontecendo. Usa a desculpa do homem morto, mas a verdade é que ele, como levita, almejava mais. Era a famosa política dentro da igreja. Ah, como eu sonho com aquele cargo. Que eu mais queria era aquela função. Ah, eu acho que o pastor não está muito bem enquadrado. O pastor não está muito bem no ritmo que eu gostaria que a igreja fosse. Irmãos, presta atenção, porque o que contamina o coração de Corá começa a contaminar o povo de Deus. Em primeiro lugar, igreja consagrada não se contamina com divisões. Igreja consagrada não se contamina com divisões. Ah, não, meu partido aqui dentro da igreja, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Atribulados. 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingidos. A ideia de que, se a coisa não está acontecendo do jeito que você gosta, você começa a provocar divisão. Irmãos, aqui na nossa igreja isso não acontece, mas tem lugar, acredite você, que na hora do culto, o camarada pega alguém pelo braço e fala assim, pô, você está vendo lá o Zezinho que está lá na frente? Eu acho que ele não deveria estar lá na frente. Você está vendo o ministério do pastor? Olha, e começa a cozinhar e causar divisões na igreja, e começa a trazer para si, porque na verdade, Corá não queria o bem para o povo de Deus, Corá queria o bem para ele. Ele era levita, mas ele sonhava em ser sacerdote. Que história é essa de Deus escolher Arão para ser o sacerdote? Eu sou o levita, eu deveria ser aqui dessa família, os escolhidos de Deus para prestar o sacrifício, para entrar no Santo dos Santos. Por que Arão? Por que Arão? Irmãos, a gente começa a questionar as escolhas que Deus fez. E eu não quero dizer para você que como membro de uma igreja, você não pode questionar a liderança, não. Eu sou questionável porque eu sou falho. Esse negócio de infalível, nem o Papa é, apesar das pessoas crerem. Mas ele também não é infalível, eu também não sou. Você tem toda a liberdade de me questionar quando eu errar. Você tem toda a liberdade de me questionar quando você achar que eu falei alguma coisa que não veio de Deus, veio de mim mesmo. Você tem todo o direito de me questionar. Agora, não questione as decisões de Deus. Não questione aquilo que Deus já bateu o martelo. Quem escolhe Moisés é Deus. Quem escolhe Arão é o próprio Deus. Esses homens estavam motivados pela inveja.
motivados pela vontade de ser mais, motivados pela vontade de ganhar um destaque maior. E igreja consagrada não é a igreja que vive nessa política. Igreja consagrada é uma igreja que as pessoas não querem ser o maior, elas querem ser a menor, porque Jesus disse: eu servi, eu estou dando exemplo. Eu não quero que vocês sejam os maiores, eu quero que vocês sejam os servidores. No reino de Deus, só há lugar para um rei. O trono já está ocupado. Quem está sentado nesse trono é Jesus, não é você. E nunca vai ser. Você nunca vai sentar no trono que é de Jesus. Esses homens estão tão motivados pela inveja que eles começam a arrastar e contaminar o povo para disseminar uma divisão, para tentar destituir Moisés e Arão e assumir o lugar deles. Prestem bem atenção no que eles vão fazer. Eles começam a influenciar outros líderes. Eles chegam para Datã e Abirão, eram líderes, eram da tribo de Rúben. Se você é bom aluno da EBD, você vai lembrar que Rúben era o quê da família de Jacó? Alguém lembra? O primogênito. Então, eles olham para Moisés e falam: mas nós somos da tribo do primogênito. Se deveria existir alguma liderança aqui, deveria ser eu. Cercado por inveja e por cobiça, eles contaminam o coração de Datã e Abirão, que são líderes, para motivar Datã e Abirão a inflamar o coração do povo contra a liderança de Moisés e de Arão. Irmãos, ainda que existam pessoas que gerem divisão, ainda que tenham pessoas, nós temos aqui os embaixadores do rei, e todos nós somos embaixadores do rei Jesus, amém? E todos nós somos mensageiras, ou mensageiros do rei Jesus. Mas não se espantem ao ouvir dizer que dentre nós também existem mensageiros das trevas. Que também existem aqueles que contaminam com sua divisão, que não estão satisfeitos com o progresso da igreja, que não estão satisfeitos com a glória de Deus manifesta, que olham para tudo isso que está acontecendo em nosso meio, e isso incomoda elas mais do que alegra. Porque quando a gente vê coisas boas acontecendo, o que a gente faz? A gente se alegra, se a gente quer o bem, mas se a gente quer o mal, a gente se entristece, a gente se enraivece, e tem pessoas assim. A palavra de Deus nos diz que Moisés, quando percebe essa rebelião, porque afinal de contas, eles vão para contra Moisés dizendo: você está matando o povo de Deus, você está apedrejando o povo de Deus, como se fosse Moisés que tivesse dado a ordem. A ordem foi dada por quem? Por Deus. E aí esses opositores começam a blasfemar, começam a contaminar. Moisés, quando percebe isso, vai chamar a liderança para conversar com elas. A liderança das famílias, a liderança do povo, pessoas influentes, e vai conversar com elas, e a primeira pessoa que ele chama é quem? Datã e Abirão. No texto que a gente não leu, do capítulo 16, Moisés chama Datã e Abirão, e Datã e Abirão fala assim para ele, assim: olha, a gente não vai não, a gente está do lado do Corá, a gente está contra você. Eles eram da tribo de Rubens, sabiam que se Moisés fosse destituído, Arão também seria. Se Arão fosse destituído, Corá, como levita, tomaria o seu lugar. Se Moisés, como liderança, fosse destituído, Datã e Abirão, da tribo de Ruben, que era o mais velho, tomaria o seu lugar, que foi o primogênito de Jacó. Então a gente já está tudo esquematizado, a gente não vai. E o líder ficou na mão. Bem, na mão de Deus. Na mão de Deus. Porque quando eles acusam Moisés, a Bíblia fala que Moisés ele não se defende, ele não grita, ele não esbraveja. A Bíblia fala que Moisés se curva, se dobra, e com o rosto no chão, ora ao Senhor. Porque Moisés sabe que nenhuma decisão foi dele, tudo veio de Deus. Depois de se levantar, faz uma proposta. Ele diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos ver com quem Deus está. Amanhã
em frente à tenda da revelação, tragam o seu incensário. Esse incensário é uma ilustração no Velho Testamento para oração, para intercessão. Toda vez que se fazia uma intercessão, se acendia um incensário, e como a fumaça do incensário subia, aquilo era um vislumbre visual, ou uma ilustração. Como é que as professoras falam? É uma forma lúdica, lembrei da palavra, é uma forma lúdica de mostrar a oração. Então, levem seu incensário à tenda da revelação, e Deus é que vai dizer se Ele está comigo como liderança ou se Ele está com vocês. Se vocês estão certos ou se eu estou. Moisés coloca a sua liderança à prova, porque ele tem convicção de que ele não fez nada de errado. E aí, se você conhece a história, você sabe que naquele dia, Deus manda todo mundo se afastar das casas de Corá, de Datã e de Abirão. A terra se abre e traga esses homens vivos. Eles descem vivos à sepultura e morrem, obviamente, sufocados debaixo da terra, porque Deus não se agrada em divisões. Irmãos, uma igreja consagrada é uma igreja unida. Entre vivos e mortos está uma igreja que despreza divisão. Despreza. Entre vivos e mortos está uma igreja que despreza a divisão. Não quero me dividir, eu quero me unir. Eu quero estar junto. Uma outra coisa que acontece nesse texto que me chama a atenção, e é a segunda coisa que a gente vai falar hoje, é que é uma igreja consagrada e entende o seu papel de dentro, de fora para dentro. Da porta para dentro. É uma igreja que sabe exatamente onde está, por que está, quando foi chamada e por que foi chamada. Por que eu estou dizendo isso? Moisés, ele não chama o que vai acontecer ali nessa hora. Esses camaradas morrem, e no outro dia, pasme você, esse povo se revolta de novo contra Moisés. Ele chega para Moisés e fala: você está matando o povo de Israel. Gente, foi Moisés que cavou o buraco no chão? Foi? Não foi? Foi Moisés que tragou esse povo, abriu o buraco, depois fechou esse buraco. Moisés tem esse poder? Não tem. Foi Deus que fez isso, para mostrar a liderança que ele havia estabelecido, e Deus ainda faz isso, Deus ainda confirma lideranças, Deus ainda mostra o porquê de ter estabelecido lideranças. Quando ele quer tirar a liderança, ele também tira. Foi assim com Moisés. Moisés, você não vai entrar na terra prometida, pronto, acabou. Moisés, blá, 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 fala. Aí Deus fala para Moisés assim: basta, eu não quero mais te ouvir, já está decidido, você não vai entrar, pronto, acabou. Na hora de tomar a decisão de sair, também é a decisão de Deus. Moisés ouve de novo as reclamações, e agora quem perde a paciência é Deus. Quem perde a paciência é Deus. Deus coloca uma grande praga no povo, e essa praga começa a matar as pessoas. Porque esse pessoal que era conhecido como povo de Deus, a rebeldia deles já tinha acabado com a paciência de Deus. E olha que Deus é um Deus longânimo, hein? Olha que Deus é um Deus longânimo. Eles chegam ao cúmulo do absurdo de falar assim: por que você trouxe a gente aqui? Por que você tirou a gente do Egito? Eles usam essa expressão algumas vezes, quando falta água, quando falta pão, quando falta carne. Eles estão sempre reclamando, dizendo: por que você nos trouxe até aqui para morrer? Só que agora eles falam um negócio que me ofendeu quando eu li o texto. Imagina Deus. Eles falam assim: você nos tirou do Egito, a terra que mana leite e mel. Sabe essa expressão, terra que mana leite e mel, era uma expressão direcionada a que lugar? A terra prometida, Israel, aonde Deus os levaria. Só que a incredulidade do coração deles é tão grande, a falta de visão espiritual é tamanha, que eles falam que a terra que mana leite e mel era o Egito, era o mundo onde eles estavam. Melhor era a situação que eu estava antes de ter Jesus. Pode alguém falar um negócio desse?
Melhor era a situação antes da libertação. A gente escravo era melhor. Pode alguém crente pensar um negócio desse? Pior que pensa. E aí, motivados pela ânsia, pela cobiça, percebam quando alguém entende por que Deus o colocou no lugar certo, e por isso que eu digo que igreja consagrada entende o seu papel da porta para dentro. Quem era responsável por apresentar os sacrifícios a Deus? Quem era responsável por fazer expiação dos pecados do povo? Qual era o cargo que era responsável por fazer isso? Sacerdote. Moisés era sacerdote? Não. Quem era o sacerdote? Arão. A praga está consumindo o povo, a desobediência está matando as pessoas. Se fosse o Samuel, porque às vezes eu faço isso, ele diria assim: deixa que eu resolvo. Eu vou acender o incensário, eu vou lá para frente. Estou confessando pecado, tá, irmão? Porque eu sou assim, quero fazer 1000 coisas. Estou aprendendo. Aqui na igreja eu estou aprendendo a me controlar. Deixa ele fazer. Porque a minha característica de personalidade faz com que, às vezes, eu ache que é melhor eu fazer porque eu vou fazer mais rápido. E, às vezes, eu vou fazer melhor. A gente é assim, né? Moisés não fez isso. Moisés não falou: deixa que eu resolvo, me dá um incensário aqui. A Bíblia fala que Moisés chegou para Arão e falou assim: rápido, vá lá, você. Porque Moisés sabe que foi Arão que foi escolhido como sacerdote. Você precisa entender o seu lugar no reino de Deus, qual é o seu quadrado, e no seu quadrado você glorificar a Deus. Você está adorando a Deus, adore a Deus ali. Você faz parte do dom real, adore a Deus no dom real. Você faz parte do coral, adore a Deus no coral. Você faz parte da introdução, adore a Deus na introdução. Você tem um dom de contribuição, você tem um chamado pastoral, um chamado missionário, adore a Deus no seu chamado. Você tem liberdade de conversar, de orientar, de exortar, mas não se meta no quadrado do outro. Entenda a sua vocação, entenda os dons que Deus te deu, porque são esses dons que são a ferramenta que Deus vai usar para o seu ministério. E uma igreja consagrada é uma igreja que entende isso. É uma igreja que fala assim: não, eu fui chamado para isso, eu sou da adoração. Irmãos, eu oro pelo pessoal do serviço, eu admiro o trabalho deles, mas eu sou adoração, aqui eu vou fazer o meu melhor para o Senhor, porque eu entendo que esse é o meu papel. Irmãos, eu sou do serviço, o Ministério de Louvor está aqui cantando, você é do serviço, não é da adoração. Você ora por eles, você é abençoado pelo ministério deles, mas você é serviço. Não é levita querendo ser sacerdote, não é povo querendo ser líder, sem ter sido chamado por Deus para isso. Eu já comentei aqui com os irmãos, um dos filmes que mais impactou minha vida se chama Amadeus. É a história de Mozart. O filme começa com um camarada chamado Antonio Salieri. Eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, porque é italiano, né? Salieri, Antonio Salieri. E ele está num hospício e ele começa a contar a experiência de vida que ele teve com Mozart. A grande frustração de Salieri é para que ele compusesse uma sinfonia, ele às vezes demorava anos. Ele se esforçava, ele estudava, ele trabalhava, e ele demorava anos, e ainda assim a sinfonia dele, algumas faziam sucesso, outras não faziam, umas caíam no gosto da população, outras não caíam. E aí ele olhava para o lado e via Mozart, um beberrão, um cara de noitadas, que enchia a cara e em 10 minutos escrevia uma sinfonia que fazia sucesso. Você já ouviu falar de Mozart, e a maioria aqui nunca ouviu falar de Salieri. A maioria. E ele com inveja, e ele não entendendo o dom especial que Deus dá a Mozart. Eu não estou colaborando ou confirmando que você deveria ser como Mozart, um beberrão, nada disso. Estou dizendo que ele tinha o dom, ele tinha o talento. E aí Salieri, com inveja, faz de tudo para atrapalhar e prejudicar ainda mais a vida do Mozart. E o filme se baseia nesse conceito de inveja. Por que não sou eu? Por que eu não nasci assim? Por que eu não tenho esse dom?
Ainda assim, depois de conseguir tudo o que ele consegue, lembra como é que o filme começa? Ele velho em um hospício. Porque não entende o seu papel no reino de Deus. Irmãos, nós temos em várias áreas muitos Mozarts aqui. Mas você precisa entender qual é o seu papel, para que nesse seu papel você consagre a Deus o seu melhor. Para que nesses dons que você recebeu, você consagre a Deus aquilo que você tem de melhor. Entre vivos e mortos, está uma igreja que entende para o que foi chamada. Está uma igreja que entende o seu papel no reino de Deus. Temos evangelistas, amém? Temos gente que sai por aí para pregar o evangelho. Todo crente sai para pregar o evangelho, sai. Mas temos gente que faz isso como vocação, como chamado. Amém, glória a Deus. Temos quem ensina, quem faz parte da edificação. Temos quem contribui para a comunhão, temos quem contribui para a comunhão. E aí fazem parte dos propósitos dessa igreja para que a glória de Deus se manifeste cada vez mais. Para que a glória se revele através da sua vida e do seu chamado. Entre vivos e mortos, está uma igreja que entende para o que foi chamada. E em último lugar, igreja consagrada se coloca na brecha. Irmãos, o texto de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, o profeta diz assim, na verdade é Deus falando através do profeta: busquei alguém que se prontificasse a ficar na brecha, diante de mim, em favor dessa terra. Deus falando ao povo diz assim: eu busquei alguém para ficar na brecha. Eu vou tentar te explicar o conceito de brecha através de um livro que eu li. Eu procurei, mas eu não lembrei o autor nem o livro. Mas esse camarada desse livro que eu li teve um sonho, e no sonho dele as pessoas do mundo estavam cegas, caminhando em direção ao abismo. O abismo não era muito grande em largura, mas era o suficiente para que multidões cegamente caíssem nesse abismo. Ele entendeu na hora que esse sonho era uma revelação dele para o que estava acontecendo no mundo. As pessoas cegas sem Jesus estavam caindo no abismo. As pessoas cegas sem Jesus estavam morrendo e indo para o inferno sem Jesus. E as pessoas caíam aos montes, e ele começou a perceber que algumas pessoas, conhecidos dele, servos do Senhor, estavam na beira do abismo, e eles direcionavam essas pessoas que não poderiam seguir adiante, e a partir do momento que eles direcionavam, as pessoas tiravam a venda dos olhos e conseguiam perceber que estavam à beira de um precipício e tomavam outra direção. Só que ele, nesse mesmo sonho, ele percebeu que as pessoas que estavam à beira do abismo não eram suficientes para exortar todas aquelas que estavam vindo. Ainda estavam passando pessoas e se precipitando, ainda estavam passando pessoas e morrendo. Ele percebeu que naquela corrente de salvação existiam brechas. Brechas onde eu e você precisamos estar. A palavra de Deus nos diz que o povo estava morrendo, desobediente, um povo cego, um povo ignorante. Moisés poderia ter aceitado a proposta de Deus de recomeçar esse povo através dele. Ele seria o novo Abraão. As pessoas começariam a nascer dele ali, e Deus exterminaria todo esse povo. Moisés poderia ter seguido essa tendência, mas Moisés fala para Arão: Arão, vai lá e intercede por esse povo. Você é o sacerdote. Vai lá. E a Bíblia fala que o castigo de Deus estava tomando o povo, as pessoas estavam morrendo. 14 mil e quantas pessoas que a gente leu? 600, né? 700. 14.700 pessoas já haviam morrido. E Arão se coloca entre os vivos e os mortos. Seria mais ou menos assim. Não levem a mal. Mas se a praga já tivesse tomado todo esse lado da igreja, e esse povo já estivesse morrido, e Arão se colocasse no meio dessa igreja para salvar essa banda, para salvar esse lado. E ali ele intercede pelo Senhor, e o Senhor faz cessar a praga em Arão. Existe uma praga chamada pecado que está matando as pessoas aí fora. Existe uma praga chamada pecado que está destruindo vidas. Existe uma praga chamada pecado
que está destruindo famílias lá fora. E a igreja consagrada de Jesus precisa ser esse Arão que se coloca entre os que já estão mortos e os que já estão vivos, para que os que ainda estão vivos sejam salvos pela graça do Senhor. A gente precisa, como igreja consagrada, se colocar entre os vivos e os mortos, porque dos mortos a gente não pode fazer mais nada, mas a gente ainda pode alcançar os vivos, para que a glória de Deus atinja-os também. Quantos estão aqui essa noite e sentem o seu coração motivado a estarem agora entre os vivos e os mortos, para que não há mais o que fazer para os mortos, mas ainda há vidas a se salvarem entre os vivos? Quantos aqui sentem o seu coração vibrar nessa intensidade de Deus a nós, para que a nossa igreja seja essa igreja, que entre os vivos e os mortos está uma igreja que se coloca na brecha? Ah, Deus, se um dia o Senhor enxergar sinceridade nos corações aqui, Senhor, estou falando com o Senhor agora. Se um dia o Senhor encontrar sinceridade nos corações, gente que tem amor por almas perdidas, gente que não quer ver a praga tomando mais gente, o pecado tomando mais vidas, as trevas inundando mais corações, se o Senhor perceber corações que sinceramente, querem estar na brecha, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra nesse bairro. O Senhor vai fazer uma transformação nesse lugar. Irmãos, para concluir, entre vivos e mortos está uma igreja consagrada ao Senhor, que não procura divisão, procura união, que entende o seu papel no reino de Deus. E dentre esses papéis que nós temos aqui no reino de Deus, existe o papel de ser uma igreja que separa, uma igreja que faz uma divisão na vida daquele indivíduo. A partir do momento que ele encontra Cristo, ele experimenta a vida. Uma igreja que prega vida, uma igreja que fala de vida, uma igreja que exalta a vida que nós temos em Cristo Jesus. Entre vivos e mortos estamos nós. Entre vivos e mortos, nós estamos preparados, vivendo uma vida de consagração, desejando ser luz em um mundo em trevas. Irmãos, o mundo está em trevas, e quem o Senhor espera que seja luz? Nós. A gente precisa mostrar para essas pessoas que estão em trevas, exaltando as trevas, abraçando as trevas, que a luz é melhor, que é melhor Jesus. Jesus amou tanto essas pessoas que se deu por elas. Eu quero fazer 2 convites a vocês aqui essa noite. Eu quero que vocês entendam com carinho esses convites. Como o pastor de manhã falou, não se envergonha não. Às vezes a gente ouve Deus falar e fica colado no banco. A gente fica como se algo estivesse nos prendendo, como se a gente ficasse com vergonha. Às vezes eu acho que tem gente que pensa assim, ou não, se eu levantar minha mão, vão achar que eu sou mais pecador. Todo mundo aqui é pecador, você não precisa levantar a mão para a gente saber disso não. Todo mundo é pecador. Eu sou talvez o pior. Mas eu quero motivar você a viver a vida que Deus quer que você viva como igreja consagrada. Então, eu vou perguntar só uma vez por causa do nosso tempo. Mas a gente tem crente aqui, membro de igreja, pode ser da nossa ou de outra, com quem Deus tratou aqui essa noite. A gente tem crente aqui essa noite, com quem Deus falou ao seu coração e mostrou que você é aquele que precisa ficar na brecha. Então, rapidamente, só levanta sua mão assim, olha, Deus falou comigo, eu me senti exortado essa noite, amém. Louvado seja o nome do Senhor por todos os irmãos que levantaram. Essa era a primeira pergunta que eu queria fazer. Entender que Deus tratou com você e mostrou a você que você precisa ser essa igreja consagrada. Quero fazer uma outra pergunta. Tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus e por isso percebeu que está do lado de morte, mas que Jesus pode te transportar para o lado da vida.
e hoje quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que tenha vida, para que tenha vida com Jesus, para que tenha vida com Deus. Você acha às vezes que tem vida com Deus já, mas ninguém tem vida com Deus se Jesus não for o Senhor da sua vida. E ninguém tem vida com Deus se Jesus não for o Rei de todo o teu ser. Tem gente aqui que hoje quer declarar Jesus como Rei, para que tenha vida. Então, enquanto a igreja está orando, você que não é membro de igreja nenhuma e quer hoje declarar Jesus como Rei da sua vida, se você quiser, levanta a sua mão também para a gente orar por você. Temos gente aqui? Você que hoje quer declarar Jesus como Rei, você quer dizer assim: Ele é Rei da minha vida, sim. Se Ele não era, vai passar a ser agora. Eu quero entregar a minha vida a Jesus.